Salmo 118. Vamos ver se a gente coloca o Salmo 118 aqui na nossa tela. Salmo 118 é um salmo messiânico, é o salmo do centro da Bíblia, que tem um versículo que é central, que está bem no meio da Bíblia, o versículo 8 do Salmo 118. É um salmo que está impregnado da pessoa e obra de Cristo. Ele reflete a essencialidade do Messias. Melhor, não pode ir para o primeiro versículo. Nós vamos lá para o primeiro, vamos dar uma leitura assim até chegar no 14. No 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia... Vocês estão muito rápidos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Uma questão da durabilidade da misericórdia, da permanência da misericórdia e também da atualização da misericórdia. Ela não só é perene, como ela é atual. Ela se renova. Depois no verso 2, diga, pois, Israel, o povo de Deus, a turma chamada dos mancos. Israel é o nome de Jacó depois que ele passou pelo vale de Jaboque. Depois que ele saiu da ideia de fujão, de trapaceiro, e aí ficou um príncipe, mas um príncipe manco. É o povo marcado pela cruz. Então, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, os sacerdotes, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Verso 4, digam, pois, os que temem ao Senhor, os que respeitam o Senhor, os que consideram o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Por que dizer isto? Diga, pois, é que nesse mundo de coisas rápidas, fugitivas, passageiras, efêmeras, nós precisamos de coisas, algo que seja permanente, que não vai me deixar. Misericórdia é Deus não me dá o que eu mereço. O que eu mereço? Eu mereço a punição, eu mereço o inferno, eu mereço o julgamento. E Deus, pela sua misericórdia, retira isto. E a graça é Deus me dá o que eu não mereço. É interessante que a palavra hesed, ela é a mesma. Misericórdia, graça, amor, fidelidade de Deus. É isto, é aquilo, essa bondade de Deus. Verso 5, em meio à tribulação que nós temos no mundo, porque o Senhor Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, tribulações, problemas. Aqui nesse mundo ninguém tem uma vacina contra isto. Em meio à tribulação invoquei, clamei, chamei Javé, o Senhor. E Javé, o Senhor, que é Cristo, me ouviu e me deu férias, me deu folga, me deu descanso. Aquele convite dele: vinde a mim todos que estão cansados, e vocês vão encontrar descanso em mim. Eu sou o descanso, eu sou as férias para você, eu sou aquele que vai libertar você. Depois, no verso 6, ele diz: o Senhor está comigo, e eu não temerei o que me pode fazer o homem. Aí nós vimos um relacionamento entre o cristianismo e o humanismo, que são duas realidades diferentes. É muito difícil você perceber isto se não for por revelação. Muitas pessoas confundem, acham que sendo humanistas elas são cristãs, e não são. O cristianismo é uma linguagem muito acima do processo humanista. E o verso 8, então, o centro da Bíblia, o versículo central da Bíblia, ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Essa palavra refúgio
é parecido com aquilo que a galinha faz com os pintinhos. Essa semana eu recebi um e-mail que eu sou muito bobo, choro por qualquer coisa, mas era um e-mail em que um botânico estava vendo uma floresta cauterizada, causticada, que tinha pegado fogo. Ele chegou perto de um local onde estava uma mãe que tinha tirado os filhos de cima do ninho e colocado embaixo no tronco. Ela sabe que a fumaça mata primeiro do que o fogo. E ela estava causticada. E ele bateu o pé e correram 3 filhotes debaixo dela. 3 filhotinhos que estavam ali protegidos por aquela mãe que morreu para dar vida aos seus filhinhos. Se uma ave faz isto, será que Javé não faria o mesmo? Ele nos colocou debaixo das suas asas. Sobre as suas asas eu estou protegido. Ele é aquele Deus que tem cuidado comigo. Isto é tremendo. Isso é tremendo. E melhor é buscar refúgio, buscar abrigo no Senhor, em Javé, do que confiar em homens. Homens são falhos. Eles prometem hoje e amanhã não cumprem. Antigamente eu dizia para os novos: você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe? Ele dizia: prometo. 6 meses depois, por quê? Porque a gente é falho. Promete e não cumpre. Quantas pessoas eu já prometi que eu ia fazer uma coisa e falhei, esqueci, não lembrava da coisa, não fiz pouco caso. É a minha finitude. Confiar em homem é uma porcaria. Agora, confiar naquele que não esquece nada, só pecado. Isso é que eu fico impressionado. Dos teus pecados eu não me lembro mais, mas eu me lembro de cada uma das minhas promessas que eu fiz para você. Puxa vida. Depois, no verso 9, ele diz que é melhor, é uma continuação, melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos governantes, nos príncipes, nas pessoas importantes. Tem gente que pensa que ser amigo do governador, daquele outro, é grande porcaria. Então, eu sou amigo. Não, eu sou amigo daquele que não desiste de mim. Esse aí faz diferença. Depois o verso 10, melhor é buscar... todas as nações me cercaram, mas em nome de Javé as destruí. Aí você tem que entender a hermenêutica bíblica. Ela mistura Cristo, Jesus e o pecador no mesmo pacote. Cristo, Deus, Jesus, homem e eu. Nós estamos juntos num pacote só lá na cruz. Então, às vezes, dentro da interpretação bíblica, a gente não sabe quem é quem. E ele está envolvido na salvação. E ao envolver na salvação, ele se coloca como o pecador. E cercaram-me, mas em nome de Javé eu a circuncidei. A palavra destruir, nós procuramos estudar essa palavra e ver o seu verdadeiro sentido. É tirar os liames que nos prende ao redor deste mundo. Que nós estamos presos, uma porção de amarras deste mundo. Ele quer nos desarraigar desse mundo perverso. Depois o verso 11, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor eu circuncidei. Isso nós já olhamos, que isto é a obra da cruz, ligado à nossa libertação, tirando o cabresto da nossa cabeça, dando-nos liberdade sem libertinagem. Eu sou livre, mas não sou um libertino. Eu fui retirado das cordas, das amarras, do medo, do pecado, do mundo, mas não fui libertado para ser um laissez-faire, laissez-passer, deixa como está para ver como é que fica. Tudo é válido. Não tem isto. Aí no verso 11, 12,
como abelhas eles me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados, e em nome do Senhor eu circuncidei. Para mim isso é um dos quadros mais profundos da linguagem da cruz, quando ele é atraído. O livrinho que saiu aí, A Tumba de Adão, a Daniela foi muito feliz em trazer umas figuras, umas representações, fazendo o Adão genérico. De Adão nós fomos dispersos dele, depois Cristo atraiu. Você vai ver lá a atração da cruz, ele na cruz como um homem coletivo, um homem que estava prenho da humanidade, estava impregnado da humanidade. Ele não era um homem solitário, ele era um homem universal, federativo, que morria uma morte coletiva. Então ali as abelhas, para mim, eu vejo, porque toda a hermenêutica bíblica eu tenho que destrancar com o Cordeiro, com o Messias, com o ungido, com aquele que é a razão da Bíblia. Versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Para mim, esta palavra amparou, que está ligada ao refúgio e também está ligada à ressurreição. Ele não só me fez morrer, mas ele também me fez renascer. Ele não só tirou a vida de Adão, mas ele nos substituiu. Ele é a nossa vida. Eu nunca vou ter vitória. Aliás, a gente pode até ver como corrigir aquele cântico lá. Jesus me dá a vitória, talvez por Jesus minha vitória. Ele é minha vitória. Jesus minha vitória, seu poder, aí pode mudar. Ele é minha vitória. Eu não sou vencedor, por favor. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. É Ele que é a vitória. Eu não tenho evoluído 1 centímetro desde que eu nasci de novo. Sou essa mesma porcaria, mas Ele é a minha vitória. E Ele e somente Ele. O versículo 13, 14. Então, o Senhor é a minha força, o meu poder, a minha energia e o meu cântico, porque Ele me salvou. E daqui nós vamos partir para este ponto que eu acho muito importante. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. No verso 15 diz: nas tendas de quem? Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor, verso 16, se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Quem é que é a destra do Senhor? Jesus. O que significa a destra? A força, o poder. Sempre na Bíblia, quando você vir a destra do Senhor, está dizendo o poder do Senhor, a força do Senhor, a ação do Senhor. Paizinho, dá visão para nós, não é? Nós precisamos de revelação, nós precisamos sair da nossa religião para entrar na casa da misericórdia, na casa da graça, para a gente experimentar a grandeza do amor de Deus. Todos nós temos uma história. Aqui cada um de nós tem uma história. E nossa história é formada por 4 ramos. Nós temos herança lá no Éden, que vem caminhando aí. Nós temos uma herança genética, um estudo que já fizemos aqui uma vez, que a nossa herança genética, ela tem basicamente 4 gerações, 3ª e 4ª geração, daqueles que tropeçam em cima dos princípios de Deus.
desde estudos lá atrás com o professor Charcot, como médico, fazendo as suas investigações lá na França, professor Ribot, fazendo investigações sobre os filhos do domingo, que eram filhos de pais embriagados e que traziam geneticamente certas influências, até Dolly e os problemas genéticos de Collins, do genoma. Nós temos visto que a genética, a gente não só herda o genótipo e o fenótipo, mas também herda o psicótipo, lembranças. Graças a Deus, esses conhecimentos nos ajudaram a entender que a doutrina espírita da reencarnação perdeu a força. São lembranças coletivas que estão nos códigos genéticos. E olha, deu trabalho para desmanchar isto. A gente tinha uma ideia de que tinha alguém atrás do passado, memórias, eu lembro disso. E nós temos um processo na formação na barriga da mamãe, quando aconteceu todas as lembranças bioquímicas. O professor Antônio Damasio pode procurar as pesquisas do livro dele, O Erro de Descartes, e hoje as novas tecnologias para verificar como é que se disfuncionam. Hoje uma mãe veio me procurar porque ela teve um sonho, é uma moça aqui da nossa igreja, ela está grávida, queria colocar o nome do filho e teve um sonho, e no sonho apareceu uma menina bonitinha, de olho azul, cabelinhos. E ela disse, como é seu nome? Ela disse, Mateus, meu nome é masculino, mas eu sou menina. E ela contou para a médica essa história, que ela achou um nome muito bonito, quer botar o nome do filho de Mateus. Ela disse, ele vai ser homossexual. Eu digo, hoje em dia até os médicos não têm muita sabedoria. Devia ficar calado. Sexo é genético. Sexualidade é aprendida, é modelo. Sexualidade masculina e feminina é aprendida. E nós tivemos boas aulas lá em Wheaton, por um cientista, mostrando claramente que esse é um assunto de modelo. Até os macacos ensinam os macaquinhos, viu? E não tem nada a ver com origem, porque me contaram uma piadinha há pouco, entrando aqui, a irmã que está aqui, que o menino chegou para a mãe e disse, mamãe, como é que nós viemos a esse mundo? E a mãe contou a história bíblica, a história que Deus criou e tal e tal. Aí ele, muito inquieto, foi perguntar ao pai, papai, como é que nós viemos a esse mundo? E o pai contou a história da evolução, e nós viemos de um Pithecanthropus erectus, que se tornou o homem de Neandertales, e depois o homem sapiens, e chegou até nós, assim. Aí o menino chegou, voltou para a mãe e disse, mãe, como é que é? Você disse que foi de Deus, o papai disse que foi do macaco. Ele disse, não, os dois estão certos, é que a mamãe contou a história da família dela, e ele contou da família dele. Aí você viu a crise familiar que estava lá naquela casa, né? Mas nós temos aí uma genética, nós temos uma congênese, nós temos um ambiente formando a nossa personalidade. E todos nós, quando somos convertidos, nós trazemos essa bagagem. E uma das coisas que é interessante é o nosso estilo de falar. A boca fala do que o coração está cheio. E o nosso estilo de falar, ele denuncia quem nós somos. Eu estava estudando o Dr. Pedro Bloch, que foi uma grande autoridade no Brasil, nesse campo,
E ele fala sobre essas questões o tom da voz, o timbre da voz, o sotaque, a ênfase, o palavreado, tudo denuncia, dá a denunciar de onde você veio. Qual foi o tipo de educação que você teve? Basta você saber escutar. Por isso que o Dr. Putman, lá nos Estados Unidos agora, diz que nós precisamos fazer só 3 coisas numa conversa para ajudar uma pessoa: ouvir, olhá-la, ouvi-la e tocá-la. Olhe para os olhos dela, ouça, e no ouvir você diagnostica. Você pode perceber como é que está vazando pelo canto da boca a murmuração, o sofrimento, a dor, o desprezo. O timbre da voz, dizia o Dr. Bloch, o timbre da voz denuncia as dores ocultas da alma. Uma vez eu fui conversar com uma moça e ela começou: pastor, o senhor está... Eu digo: meu Deus, quanta infantilidade. Moça formada, a vozinha de infantil. Eu quase peguei no colo e disse: Nana, neném. Mas tem outros tipos: a rispidez, a rudeza, a arrogância da voz, o estrambelhado. Ele fala tudo isso, denuncia o que você é, o que você está dizendo. Então, por isso que a Bíblia diz que a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. É melhor você ficar calado, porque não sai tudo de uma vez. Mas ele falou ali no versículo, cadê o texto, criatura? 14 é menos 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Esta palavra cântico, a minha forma de falar elevada, que não seja a vossa linguagem, uma linguagem rústica, mas que seja o vosso falar com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quer dizer que a gente deve viver só como anjinho cantando? Não, você vai falar uma linguagem elevada. A linguagem dos alforriados de Deus é um concerto de bem-aventuranças. É uma cantata de aleluia em meio às cinzas do vulcão. Jesus Cristo nos salvou dos cárceres apertados do descontentamento e nos libertou da penitenciária de segurança máxima do pecado para vivermos para a sua glória com uma linguagem sublime de edificação. Não é uma linguagem de martelo de destruição, mas de edificação. Aqui dentro desta sala tem muitas pessoas que foram machucadas emocionalmente na infância por pais em estado de embriaguez, ou de raiva, ou de uma situação de crise, que disseram palavras que feriram tão profundamente que elas ficaram aleijadas pelo resto da vida. Eu tenho encontrado muita gente refém de uma prisão de palavra. É de marido, é de esposa, é de pai, é de patrão. Porque a Bíblia diz que há poder tanto para curar quanto para matar na língua. Você dizendo determinadas palavras que não são edificantes, que são duras, você pode desancar aquela pessoa. Mas na tenda, veja bem, no verso 15, o verso 15,
ele diz: nas tendas dos justos há uma voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor fez proezas. Na Ohel dos justos. Ohel é uma expressão de convívio, de abrigo. É a casa, é o lugar da coabitação. Isto aqui é uma Ohel, é uma tenda do Senhor. É um lugar onde nós andamos, nós caminhamos, mas também a nossa casa é uma Ohel, é uma tenda. Esta palavra justos, eu vou ter que mexer um pouquinho nela aqui hoje, porque ela tem que ser interpretada à luz de Cristo. E não à luz da justiça própria. Nunca quando você vir a palavra justo na Bíblia, só no caso daqueles que têm a sua própria justiça, como é o caso do Jó, ela cheira mal. A justiça própria, ela tem cheiro de carniça. Ela fede sangue podre. Por isso que essa justiça própria, ela machuca, ela fere, ela faz doer as pessoas. E ele está dizendo que nas tendas dos justificados, à luz da Bíblia, eu não sou um justo, eu sou um justificado. Eu sou um feito justo por causa de Cristo, porque a minha Bíblia diz: não há justo nenhum sequer. Se ela diz que não há justo nenhum sequer, só o justo que não teve pecado e que ao assumir os meus pecados me justificou pela sua graça, me dá a condição de ser justo em Cristo. Então, na casa dos justificados, há uma conversa, há um vozerio, há uma conversação jubilosa. Há uma conversação agradável. Há uma linguagem que é um canto. Nós temos uma como é que eu vou dizer? Uma crônica que eu escrevo por semana. Parei um bocado de tempo para um grupo de peregrinos aí. E a gente chama migalhas que caem da mesa. E são aquela que a mulher disse para Jesus: mas também nós comemos das migalhas que caem da tua mesa. E uma delas diz assim: a minha história na terra começou com um choro estridente, pois eu já cheguei ao mundo berrando. Mas parece que esta é uma narrativa muito comum a todos nós. Dr. João Henrique, se eu não estou equivocado, o bebê que não chora está ruim, não está? Ele tem algum problema. Porque chorar é característica de nascer. Quando você nasce, dizem que o ar entra no pulmão, ele chora. Além do que, há um velho provérbio que diz assim: quem não chora, não mama. Por outro lado, a cultura deste mundo privilegia o lamento, a queixa, a choradeira. A criança chorona e birrenta sempre é atendida, e o nosso padrão de conduta é nos condoer de quem se lastima, fazendo lamúria como moeda valiosa nos negócios que pretendemos levar vantagem. Quando você viu um sujeito se lamuriando, contando, ele está sempre querendo chamar a atenção ali. Ele gosta de contar que ele está sofrendo, que é para chamar a atenção. O gemido agrega mais adeptos ao partido dos coitadinhos do que o riso,
a alegria, o júbilo. O sofrimento desperta a compaixão de outros feridos ao formatar o sindicato dos plangentes. Por isso a ladainha é o estilo mais propalado na reza diária daqueles que querem chamar atenção, e a dor de cotovelo é a cantiga número 1 dos chifrados. Eu não quis botar aqui dos chifrudos, porque ia ficar muito mais deselegante. Ai de mim, é o discurso preferido da vítima. Mas o inário dos filhos de Abba começa com Aleluia de Handel. Os alforriados, mesmo sofrendo, têm sempre um canto em tom maior a entoar. Ninguém nesse mundo está isento da dor e do sofrimento, embora a permanência da dor e do sofrimento tenha um tempo de validade. O salmista canta com esperança, porque não passa de um momento a sua ira e o seu furor dura, e a seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Segundo estou entendendo, ele está dizendo que a correção é apenas por um instante, enquanto a graça é para sempre. Para os filhos repreendidos, as lágrimas secam rápido na face, ao passo que a festa da madrugada continua pelo dia eterno. Eu, quando batia nos meus filhos, fazia isso no quarto, só nós dois. Cada filho que apanhava era um de cada vez. Se tivesse que apanhar os 3, era um de cada vez. No quarto fechado, só nós dois. Tinha uma reza antes, uma ladainha. Você sabe por que vai apanhar? E tinha que dizer. Depois virava aquele lado preparado por Deus, que é almofadado, e levava 3 ou 4 varadinhas bem dadas, em que eu chorava mais do que eles, mas eu tinha que fazer. Porque o pai que não ama não corrige. E depois que eles ficavam chorando ali um tempo e eu de cabeça baixa, eu abraçava, beijava, dizia porque papai tinha corrigido, e depois nós saímos dali enxugando as lágrimas dele e brincando. E sorrindo. E eles não apanharam mais do que umas 4 ou 5 vezes cada um deles. Não foi muito não, porque tem uma regra. Instrução, correção, instrução, admoestação e correção. A correção, quando vem nessa ordem, eles sabem. Lá em casa nós tínhamos, para os pais novos aqui, pais frescos, nós tínhamos uma ordem assim: dou-lhe uma, dou-lhe 2, o dou-lhe 3 é dou-lhe mesmo. Então no dou-lhe 2 nunca mais tinha problema, já estavam ali prontos. Sim, pai, vamos embora. Eu hoje vejo a criança birrona, pirrenta, mandando em pai, e pai, vem filho, vem filhinho. Você está refém dos seus filhos. Você é um fracote. Eu queria que você fosse um fracasso, para Deus ser o poder em você. A minha tendência humana é sempre lamentar, é chorar as pitangas, é sempre sempre acho adeptos pela via da lamúria como companheiros nesse coral dos sapos coachantes da lama, tão prontos a destoar da cantata dos redimidos. Mas o culto dos alcançados pela graça cultiva o louvor em meio às chamas ardentes e dá concerto na cadeia escura com os pés no tronco e os lombos lanhados. A turma da vida que nasce da morte costuma cantar
no ardor das lambadas dos temporais, enquanto os descendentes do velho Adão só conseguem lamentar. Pelo canto se descobre a ave, se é do dia ou da noite. As canoras cantam à luz do sol em espetáculos melódicos de alegria. Só o roxinol consegue cantar em dias de tempestades, mas são cantos maviosos. As noturnas, sim, são assombrações das trevas, além de serem agoreiras, quando grasnam, gritam, gemem os seus lamentos sombrios. Escuta a pessoa falar. Diagnóstico pronto. 3 empresários estavam ali há alguns anos conversando ali. E eles diziam, a situação não dá. Porque a situação está horrível. Porque eu cheguei perto, não é, pastor Glênio? O que vocês estão falando? E disse, Deus me livre. Tchau. Porque Deus me livre o quê, pastor? Eu não quero continuar perto de vocês. Vocês são os fracassados. O fracasso de vocês não está na administração, está na conversa. Vocês já estão derrotados pela linguagem. Vocês não vão vencer nunca. Eu não estou falando nem de cristianismo, estou falando aqui de positivismo. Me deixa ouvir sua conversa e eu caio fora. Eu quero não estar na roda dos escarnecedores e daqueles que só veem problemas. Eu quero estar na roda daqueles 2 que foram lá, eram 12 os espias. 10 voltaram dizendo que não tinha jeito. E 2 voltaram dizendo, o nosso Deus é maior do que eles. Deixa eles falarem. Deixa eu falar. E você vai me dizer quem sou eu. Para mim esse é o texto. Há uma voz de júbilo, de salvação. Porque há um poder de Deus fazendo na coisa. Que tipo de conversa você tem na sua casa? Qual é o tipo de conversa que você tem com os seus filhos? Qual é o tipo de conversa que você tem com seus amigos? Que tipo de amigos são aqueles que você consegue ter? Vocês estão comendo carniça, feito urubu? Ou vocês estão cantando o cântico dos libertos? Os filhos de Deus têm uma linguagem, gente. Uma linguagem de adoração, de possibilidade. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que meu Salvador venceu todas as hostes do inimigo. E que, ainda que eu não saiba nadar, vai aparecer um pedaço de pau aqui, eu vou montar nele e vou sair do outro lado. Eu queria ver como é que fica a conversa depois do culto hoje aqui. Os justificados têm uma linguagem, a conversa dos absolvidos pela graça expressa um real contentamento. Os cânticos, as narrativas dos redimidos irradia exultação. Há regozijo no convívio dos filhos de Abba, libertos por Cristo Jesus. Eu fui almoçar na casa de uns irmãos outro dia, e eu tinha que pregar à noite. Normalmente, quando eu tenho que pregar à noite, eu tenho que descansar um pouco. Minha mente funciona o tempo todo. Naquele dia eu fiquei lá naquela casa até quase 6 horas. E mulher, vamos embora. Mas sabe por quê? Era refrigério para o espírito. Ô tarde abençoada. Ô convívio bom.
Era como se eu tivesse botado o pluguezinho assim na energia, lá o meu celular espiritual, Bill, era da Claro. Claro espiritual. Claro que tinha que ser vivo, mas que energia gostosa numa conversa agradável. Vamos ver o Salmo 30, o verso 11. Como é que esse salmo diz? Convertestes o meu pranto em folguedos. Tirastes o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ai, ai. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Que salvação é esta que deixa o sujeito macambúzio, semiconflauta, sorumbático? O que é isso? É o que você é, chato, resmungão, crítico, que vive pegando no pé pela cueca suja que ficou no banheiro. Casamento que se estraga por causa de besteira, em vez de os dois juntos limparem a cueca, passa o dia todo sujando a cueca, com mais palavras e mais briguinhas, por causa da da pasta de dente, que um aperta assim, o outro aperta assim. Conhecem essas brigas de casais? Vocês conhecem? Hã? Conhece ou não conhece? Não conhece. Tem um casal aqui que não conhece. Já conheceu, né? Já conheceu. Já passou esse tempo. Gente, eu fico impressionado com esse texto aí. O Henry Nouwen, um padre católico, que escreveu um livro Convertendo o Meu Pranto em Dança. Hoje, gente, a linguagem vai dizer de quem você pertence. Você conhece Jesus Cristo? A sua linguagem vai dizer se Cristo vive em você ou não. Denuncia. Tem na Bíblia um Shibolete e Sibolete. Vocês já leram isso lá? Uma tribo que não dizia Sibolete, só dizia Shibolete. E aí eles cortavam o pescoço dele por causa do sotaque. Sabe o que significa isso? Quando você não diz a palavra certa, ela denuncia quem você é. Quando eu prego por aí, ninguém diz assim, você não é paranaense. Eu digo, não. Você é daquele banda do norte. Eu digo, sou lá do Piauí. Eu fui para o Rio de Janeiro com 17 anos. Vou fazer 50 anos que eu estou fora da minha terra, mas não perdi o sotaque. Perdi o sotaque. Fala de novo, fala. Eu estou anotando aqui, ó. A chave hermenêutica da Bíblia é Cristo, é o Messias, é o ungido. Toda interpretação tem que ser necessariamente ligada a Cristo. E pela voz, eu digo se você conhece salvação ou não conhece salvação.
A destra do Senhor se refere ao poder de Deus, o poder que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ver lá o Hebreus capítulo 1, verso 3. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra da esperança. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele assentou-se à destra da majestade, ele que é a destra do poder de Deus, depois de ter feito a purificação dos pecados, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há um Deus de poder envolvido na salvação, que tem palavra e que pode cumprir a palavra que ele falou. Um Deus de poder, que tem um poder tremendo nessa destra. A obra da cruz é o próprio poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder de libertação, de tirar o medo de ser rejeitado. Quantas pessoas aqui hoje à noite têm medo de rejeição no emprego, tem que estar desempenhando bem, e deve desempenhar bem mesmo, o melhor possível, mas tem medo de ser mandado embora. Você que é filho de Deus, nunca tenha medo de você ser descartável, porque no reino de Deus não há mode-se. Não há coisa velha para ser jogada no lixo. O reino de Deus, os filhos, mesmo aqueles que saem de casa e vão embora e dizem, eu não quero mais voltar, eu não quero mais, ele chega lá um dia, ele volta, ele vem, e o pai já fez uma festa para recebê-lo. O pai não vai rejeitar um filho jamais. Ele é o Deus da aceitação incondicional. Coisa mais linda que eu conheço desse Deus. Enquanto Jesus estava na cruz, ali estava o poder da renúncia, e quando ele saiu da tumba, está o poder da aceitação do Pai. O poder de um Pai que o ressuscita dentre os mortos. As proezas da destra de Deus são 3. Primeiro, a sua identificação conosco. O Senhor tem coragem de descer do teu trono de glória, de majestade, de impecabilidade e entrar aqui neste mundo de corrupção. Jonathan Edwards, vocês já ouviram falar esse nome? Um pregador americano, um dos santos de Deus, que com pouca idade, bem novo ainda, não sei, 50 anos, 50 e poucos anos, ele resolveu tomar varíola, não a vacina, o vírus da varíola, para ser cobaia, para poderem fazer a vacina. E logo depois ele morreu. Ele toma uma posição de se identificar com a dor dos outros, não só numa teoria, mas eu quero receber no meu corpo. De alguma maneira isso vai ser bom para a humanidade. Deus se identificando conosco e assumindo o pecado,
é um negócio que não cabe na minha cabeça. É por isso que tem júbilo na tenda do justificado. Ele tem uma identificação. Meu Deus, o senhor teve coragem? Pois é, eu te amo. Não é de conversa, não. Não é papo. Não é simplesmente blá, blá, blá. Eu desci para entrar. A segunda proeza dele é a inclusão que ele me faz lá na cruz. Ele pega o lixo, né, e coloca dentro dele. E a terceira das proezas mais interessantes é a substituição da vida de Adão pela vida de Cristo. Por isso, Bill, que eu disse que vitória é Cristo. Ele não me dá a vitória, Ele é a vitória. Ele vai ser, é vida substituída. Você, Fernando, para você não tem solução. A única solução é matar Fernando e botar Cristo no lugar. Eu vejo às vezes os técnicos de futebol tirando um perna de pau e botando um outro no lugar. E o time não vai para frente. Foi isso que eu assisti no jogo do Flamengo contra a Universidade do Chile. O pobre do Vanderlei trocava 6 por meia dúzia e o time não funcionava. Mas Deus, quando troca, Ele troca bem trocado. Ele troca um fracasso e bota a vitória. Por isso que tem conversa para valer. Qual é a conversa? Conversa da esperança. Não tinha mais para onde ir. Agora nós temos saída. Quem sabe o Senhor vai tirar as nossas escamas dos olhos para a gente poder entender que não existe problema sem solução depois que Jesus ressuscitou. Queridos, a festa do contentamento dos filhos de Deus se baseia na paixão furiosa da pessoa e obra de Cristo e na aceitação incondicional do amor do Pai, fundamentado na obra irretocável do Filho. Por que que tem celebração? Vamos voltar lá para o Salmo, o verso 15. Por que que na tenda do justificado há júbilo? O pastor foi visitar uma ovelha da sua comunidade que tinha se mudado para outra cidade. E naquele dia, aquela ovelha convidou o vizinho para vir comer um churrasquinho. O vizinho foi fazer um churrasco lá. O membro da igreja do pastor foi fazer um churrasco e convidou o vizinho do lado. Aí o vizinho disse: pastor do céu, o senhor mandou Jesus Cristo morar aqui do nosso lado? E o pastor perguntou, disse: mandei quem? Jesus Cristo veio morar aqui no nosso lado. Quem é que você está dizendo? O irmão Jorge? O nome dele é Jorge, mas quem vive nele é Jesus Cristo. O pastor disse: que coisa maravilhosa. Mas o que se lhe chamou a atenção? Ele disse: a alegria desse homem, o contentamento dele, a maneira dele agir. Ele conquistou toda a nossa família para mostrar quem é Jesus. Aqui nesta casa há uma linguagem diferente, pastor. Mandou Jesus Cristo vir morar aqui na nossa rua? Hoje de manhã eu contei a respeito de um velho pastor lá em Bolívia, lá em Cochabamba.
que veio depois da pregação conversar comigo, ele disse assim, eu cheguei em casa, recebi um irmão que veio da Colômbia, e eu perguntei para ele, como é o seu nome? Ele disse, Cristiano. Eu digo, Cristiano de quê? Ele disse, Cristiano, solamente Cristiano. Mas como é que você entrou aqui na Bolívia? Qual era o seu passaporte quando o senhor entrou aqui na Bolívia? Ele disse, irmão, não me lembra aquele velho rabugento que foi morto na cruz com Cristo. Não me faça lembrar daquele cara. Eu não sei. O meu nome de registro é tal e tal, mas eu já desprezei este. É só para o passaporte. O meu verdadeiro nome é Cristiano. Aquele pastor disse, eu não entendi nada daquele irmão tinha falado, mas hoje eu entendi. Deus me mostrou aqui nesta pregação que Cristo vive em mim e Cristo vivia nele. Por isso que ele não queria mais saber daquele nojento, daquele velho. Tem gente que ainda quer saber a sua origem, uma irmã gastando uma fortuna para saber quem eram os seus antepassados lá da Europa. Querendo um passaporte europeu. Meu irmão, não vou criar caso com isso não, mas se você tem um passaporte da cidade celestial, para que mais? Basta mais uma terra igual a do Brasil, que é o país mais rico do mundo. Que discurso bonito. Eu ouvi assim, o gozo espiritual, a verdadeira alegria faz festa em blackout e resplandece seu entusiasmo no escuro mais tenebroso. A linguagem dos filhos de Deus frequentemente reflete esta graça da aceitação irrestrita como um hálito saudável e perfumado. Como é bom ouvir um filho de Deus falar. Os meninos foram fazer uma gravação do pastor Messias, aí para lançamento do livro que aconteceu, e depois ficaram sentados com eles uns 40 minutos. E os dois, o Renan e a Lucila, diziam assim, nós não queríamos que acabasse. Era uma conversa tão doce, tão agradável, tão querida, tão amável. É a conversa, é a sala do banquete dos filhos de Deus. Na tenda dos justos há uma voz de júbilo e de salvação, porque a destra do Senhor fez essa proeza. Coisa boa a gente sentar e comer pizza com a presença dos santos de Deus. Como é bom a conversa, aquele canto, aquela esperança. Mas é terrível ir para um banquete de fofoqueiros. Para um banquete lá com vinho importado. Qual é o bom aí? Conta aí para mim. Diz um bom aí. Diz um bom, rapaz. Você conhece? Cavalo? Cavalo louco? Cavalo louco. Opa, o bicho é bom mesmo. Cavalo louco. Cavalo louco. Mas dá uma loucura às vezes, o banquete todo lindo, mas não tem. E a minha Bíblia diz, Provérbios 17:1. Vamos ler e ir embora. Deixa eu ver se eu estou com o texto certo. 17:1. 17:1? 1?
Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Parece que tá. Tá boa esse? Um beiju dormido e seco. Mas essa palavra tranquilidade também tem o sentido de felicidade, celebração. Vamos fazer uma festa com esse beiju seco? Vamos. É o único que nós temos, vamos fazer. Fui conversando com os noivos que vão casar, digo, olha, vocês têm um dia para vocês saírem, para comer. Aí o cara virou e disse assim, pastor, mas nós estamos com uma situação tão apertada que não dá para sair. Eu digo, nem que seja para tomar uns picolé, não estou falando de sorvete, não, picolé, aquele que você fica chupando assim, ó, lambendo. É o que tem, é o centavinho, mas vai lá com eles, chupar o picolé. E eles gastaram tanto, não fizeram a aula com barba. Se eles tivessem feito a aula com barba, não tinham gastado tanto com a preocupação por beber, se endividaram. Mas parar de namorar não dá. Mas nem que seja com pão seco, meu irmãozinho. Pão dormido, bolorento. Tira o bolor, dá uma limpezinha. Melhor é o bocado seco e tranquilidade e felicidade do que a casa farta de carne. Esse cara entendia do assunto. Esse é a tenda do justo. Que Deus nos dê graça, né, irmão? Para saber festejar e dizer, eu fui aceito, eu fui aceito, eu fui aceito. Eu falei hoje de uma mulher lá em Goiânia, que depois da pregação ela gritou no meio assim, eu sou aceita, eu sou aceita, eu sou aceita. Aleluia! Fui saber a história, sou filha de prostituta, meu pai não conheci, fui criada na rua até os 14 anos, fui para um orfanato numa casa de abrigo, conheci a religião, me tornei uma religiosa, mas hoje eu vi que ainda que meu pai e minha mãe me rejeitassem, o Senhor me acolheu naquela cruz, eu sou aceita, eu sou aceita. Eu sou aceita. Eu bati um papo bom com ela. Eu disse assim, são dois. Eu não tive a mesma história que você teve, mas eu tive a mesma aceitação que você teve. Eu sou aceito, eu sou aceito. E eu queria ver se essa igreja sai daqui hoje, pelo menos com esse pensamento. Eu sou um aceito. Jesus me aceitou e me fez filho de Deus. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou do entre os mortos, será salvo. Diga, Jesus, tu és Senhor. Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu Senhor eterno. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cristo te fez morrer e ressuscitou. Ele é a tua vida. Você é um aceito. Faça festa. Cante. Louve. Fale com júbilo. Fale com alegria. Vai ter problema? Vai. O roxinol é o único pássaro que canta no dia de trevas e de tempestades. Boa noite, roxinóis. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site
www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.